Olá pessoal, vamos chegando. Vou colocar aqui a chamada. Primazia da realidade versus prova documental. Adriano querido, seja bem-vindo. Tive a oportunidade de conversar com o Adriano hoje à tarde, exatamente sobre o tema espinhoso. Grande Pedro, seja bem-vindo. Sobre esse tema espinhoso de hoje, né, Adriano? Não é fácil, gurizada. Vamos lá, então, sejam todos e todas bem-vindas. Primazia da realidade vezes prova documental, fixei. Vamos trazer um caso super bacana, o processo já transitou em julgado. Geralmente eu procuro trazer casos em que a gente tenha já uma resolução, né? Ele já tenha terminado, justamente para que a gente consiga trazer o resultado final. Alguns eu trouxe para vocês aqui, mesmo sem um resultado final. Esse ele já está transitado em julgado, o pessoal já recebeu a sua parte. Vamos ficando, pessoal. Hoje é direto ao ponto número 12. 12. Ou é 11? 12 eu acho que é. Então já são 12, pessoal, não falei nenhuma até agora. Realmente, né, Simone, calcanhar de Aquiles dos advogados, não é fácil. Mas vamos seguindo, pessoal. A ideia é a gente conversar 30 minutinhos aqui sobre o caso de hoje, que é um caso de uma segurada especial com uma idade já avançada. Então, muito obrigado a todos vocês que estão comigo. Vão colocando um coraçãozinho aí para a gente ficar bem ranqueado, para ir chamando os colegas para nos assistir. Esse ano ainda nós vamos trabalhar eu acho que mais duas semanas nesse horário das 18. Depois nós vamos fazer uma pausa aí para todo mundo descansar e retomaremos em janeiro, até porque eu saio em férias só em fevereiro. Dia 3 de janeiro estarei de volta para o escritório, trabalhando normalmente, férias só em fevereiro. Mas vamos lá, pessoal. O caso de hoje é o seguinte: uma segurada, uma senhora em casa, assim, de boa, recebe uma notificação do INSS de R$148 mil. R$148 mil, uma segurada especial. Imagine um susto dessa senhora. Ela recebe, deixa eu ver, ela era de 31/14, ela recebe já com 80 anos de idade essa notificação dizendo que ela é devedora de R$148 mil. O que aconteceu? Ela, durante esse requerimento, boa tarde Fabiana, boa tarde minha querida Ângela, minha vizinha, sejam todos e todas bem-vindas. Então, Karen também, a Karen esse horário está em deslocamento para a sua casa e fica nos ouvindo e dirigindo. A Karen está proibida de digitar, né, Karen? Então, gurizada, é o seguinte: a gente recebe a família recebe desesperadamente essa notificação. Imagina os gringos aqui de Caxias do Sul, recebe uma notificação dizendo que são devedores de R$148 mil. Bom, o que aconteceu, pessoal? O INSS, essa aposentadoria, ela é de 1992, tá? Ela tinha 60 anos de idade, 1992, ela recebe a guia em 2014. Então, vocês calculem aí a idade que ela tinha. Ela tinha 84 por aí, 84 anos, 85 anos de idade. Ela recebe essa guia dizendo que ela é devedora. Então, ela encaminha a aposentadoria dela dia 18 de novembro de 1992, sendo que todo o período dela era segurada especial.
o INSS em 30 de 12 de 1998, portanto, o INSS, 6 anos após a data do encaminhamento da aposentadoria dela, o INSS manda uma notificação dizendo que tinha alguma coisa irregular na aposentadoria dela e abre, então, um processo administrativo para análise desse pedido. Tá? Ele verifica que a segurada, durante o período como segurado especial, contribuiu como contribuinte individual. E eu peguei o CNIS aqui para mostrar para vocês que realmente as contribuições dela estão aqui como contribuinte, como costureira. Segundo ela, depois foi feita uma análise, né? Olha que interessante, pessoal. Aqui, ó, as contribuições. Então, ela tem algumas contribuições autônoma ali, tá? Ela já falecida, essa senhora. 89, então nós temos de 89 ali até mês 5 de 89 até 12, depois fevereiro de 90 até janeiro de 91, 6 de 91 até 8 de 91, 10 de 91 até 31 de 7 de 92, ela contribui então como costureira, como contribuinte individual costureira, sendo que ela contribui, a última contribuição dela foi em julho de 92 e ela encaminha a aposentadoria dela em novembro de 92, no mesmo ano. Então ela tem praticamente 3 anos como contribuinte individual. O primeiro ponto aqui que me chama a atenção foi que quando ela vai na INSS encaminhar a aposentadoria dela como segurada, o INSS em nenhum momento trouxe alguma situação a respeito dessa matéria. O INSS não poderia, lá no encaminhamento administrativo dela, ter levantado, porque ela não omitiu essas contribuições. Em nenhum momento houve omissão dessas contribuições. Ela contribuiu, vai ao INSS, faz o encaminhamento do benefício e o INSS defere o benefício dela. Em nenhum momento o INSS contesta. Esse pedido em 1992 não é judicial, é um pedido administrativo que foi deferido pelo INSS. Então, passa inicialmente pelo crivo do INSS. E é algo que eu venho trabalhando há muitos anos, pessoal, muitos anos, tá? O artigo 88 da Lei 8.213, porque aqui nós já estamos na vigência da Lei 8.213 de 91, o pedido foi feito no final de 1992 e o INSS ali tem a obrigação de fazer os encaminhamentos, em caso de dúvida sobre alguma situação, o INSS pode fazer um encaminhamento, fazer uma exigência, pode oficiar alguma empresa, pode fazer uma pesquisa externa. Aqui poderia ter sido feita uma pesquisa externa, verificar lá na casa dessa senhora se realmente ela se ela tinha alguma outra atividade, ter questionado ela, como assim a senhora nos últimos 3 anos aqui, anteriores ao encaminhamento da sua aposentadoria como segurado especial, a senhora contribuiu, né? E é muito interessante, porque quando a gente analisa a notificação do INSS, o INSS chama ela em 1998 e para saber, né, e detecta isso tão somente em 1998 e verifica, bom, mas o que aconteceu aqui? A senhora me explica aqui, por gentileza, o que a senhora estava fazendo, né? E ela diz, nas palavras dela, até eu coloco na inicial as palavras dela, deixa eu pegar aqui um trechinho da minha inicial para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui o trechinho da inicial, que ela diz, olha, a minha ideia aqui dessa contribuição era para melhorar minha renda, porque eu queria ter direito a auxílio-doença, eu queria ter direito à saúde. Na cabeça dela só teria direito a benefícios à saúde se efetivamente houvesse contribuição. Se tu não contribuir de qualquer forma, tu não poderia utilizar do INAMPS, né? do INAMPS, na época. Então, ela diz lá, na ocasião, que ela contribuiu única e exclusivamente para ter direito à saúde,
segundo ela, porque o benefício era por salário mínimo mesmo, né? Então para ela não faria diferença nenhuma. Estou tentando buscar o trecho aqui, tá, deixa eu ver aqui, ó. Ela diz o seguinte, ó, moro no local faz 40 anos, e aqui ela traz toda uma narrativa de como é que era a agricultura dela, né? Que era uma agricultura de subsistência. Ela diz assim, ó, segundo a narrativa do servidor, que pagou o INSS para ter direito à assistência médica e para poder se aposentar, porque a mulher não tinha nenhum amparo, segundo ela. Que na ocasião que foi no sindicato, foi informado de que a lei da mulher tinha saído e que ela parasse de pagar, que já estava com idade para se aposentar. Que nunca costurou para fora, ela se marcou como costureira porque tinha que registrar uma profissão. E as amigas lhe disseram, faz como costureira, que sempre trabalhou só na roça e nas parreiras. Ela trabalhava no parreiral de uva. Então, pessoal, olha que interessante, essa é a situação, né? E o INSS, então, abre essa notificação em 1998 e simplesmente, pessoal, cai no esquecimento. 16 anos depois, em novembro de 2014, o INSS manda para ela uma guia. Olha, a senhora deve 148 mil, tem a opção, caso queira aqui, de parcelar esses valores e ainda por cima, tu podes, nesse caso aqui, parcelar ele, mas o teu benefício desde já está cancelado, tá? Então, essa é a atitude, então, essa é a situação que chega no escritório. Bom, primeira coisa que eu poderia aqui trabalhar para vocês, e quando eu lancei essa ideia, galera, professor, mas aqui aplica decadência, imagina, o processo tem ideia de 92, o INSS finaliza o processo administrativo em 2014, o processo administrativo do INSS demorou 22 anos para encerrar. Eu digo, é verdade, é um absurdo, né? A decadência aqui está escancarada em relação. Mas será que é só isso, pessoal? Será que, nesse caso, eu trabalharia única e exclusivamente só em relação à decadência, ou eu tenho que focar aqui também em demonstrar o que aconteceu com essa questão dela ter trabalhado também, ou ter se inscrita também como costureira? O que levou ela a fazer isso? Né? E é triste porque eu não consegui ouvir essa senhora porque ela veio a óbito antes da audiência. Tá? Mas eu trago dentro da minha inicial, e eu trabalho vários pontos da inicial, eu abro uma preliminar, peço uma tutela antecipada, e meu foco na tutela antecipada, inicialmente aqui, é para dizer o seguinte, olha, aplica-se aqui o prazo decadencial, né? Eu não quero que essa senhora aqui seja inscrita em dívida ativa e muito menos que o INSS possa executar esse valor, tá? Então essa é a minha preocupação e peço também, nesse caso aqui, o restabelecimento do benefício. O juiz defere parcialmente a liminar e diz que realmente não é caso aqui. Inicialmente, eu pegar aqui qual foi as palavras que o juiz traz no despacho. Ele diz: por pleito, por outro lado, há um pleito cautelar. Ele fala sobre o fumus boniuris, o periculum in mora aqui. Destaco que a autora tem 84 anos, problemas graves de saúde, tanto é que é representada por seu filho, de modo que o desconto de valores do seu benefício de pensão por morte, porque ela tinha já uma pensão por morte, né? O INSS queria fazer o quê, né? Ou paga ou desconta na pensão por morte, sendo que o benefício da aposentadoria por idade estaria cancelado. Então, ele defere parcialmente aqui o pedido liminar apenas para determinar que o INSS, até a aprovação da sentença nesses autos, se abstenha de promover qualquer desconto na pensão por morte oferida pela autora para adimplemento do objeto em debate nos autos. Beleza, ele acolhe parcialmente o nosso pedido. O nosso pedido foi também de reimplantar, né, o valor da aposentadoria cessada, mas ele acolhe parcialmente. Bom, mas aí eu penso, ok, parte
a coisa que eu mais me preocupava nesse momento era a questão de que não viesse nenhum pagamento dessa dívida. Os filhos maiores todos poderiam ajudar ela financeiramente, poderia ter agravado aqui, porque é um processo que foi pelo rito ordinário, né? Por que ele foi pelo rito ordinário? Porque eu botei como valor da causa a quantia que o INSS estava cobrando ela, né? Mais os atrasados, porque o INSS cancelou esse benefício, mais as 12 vincendas do benefício. Então, esse valor da causa, na ocasião, foi de 160, 170 mil reais, tá? Então, um ponto bem importante aqui, de cara, então, a gente já trabalha essa questão da tutela, o juiz já defere a tutela. Mas eu tenho também aqui que focar, ainda bem que eu fiz isso, e isso mostra aqui, fica claro aqui nesse ponto, porque tanto que o magistrado, ele não defere o pedido de tutela em relação ao restabelecimento do benefício. Por quê? Porque ele está em dúvida. Ora, será que essa senhora que era costureira não era costureira? Até porque nós temos única e exclusivamente lá um depoimento dela de muitos anos atrás, dizendo que ela contribuiu como costureira, mas e que a intenção dela não era essa, que na realidade ela sempre foi agricultora. Por isso que a gente intitula aqui a nossa conversa de hoje como princípio da primazia da realidade versus a prova documental. Ó, há documentos ali, há inclusive uma manifestação dela no INSS dizendo, ó, eu sou costureira, né, me inscrevo como costureira e pago como costureira. De outro lado, nós temos toda uma situação de que essa senhora nunca deixou da agricultura. E eu me preocupo com isso no processo. Eu tanto me preocupo com isso no processo que eu abro um item específico nele e digo, ó, da ausência de irregularidade na concessão do benefício previdenciário. Eu quero provar que ela é agricultora. E trago no processo inúmeros documentos. Abro uma tabelinha, como eu gosto de trabalhar nos meus processos, e aqui eu conto toda a história dessa senhora, né, lá na agricultura, e peço sim audiência de instrução e julgamento. Eu quero ouvir testemunha. Por quê? A dívida, pessoal, ela é decorrência de eu fazer a prova dela ser agricultora, ela não ser agricultora. Esse é o motivo, esse é o meu objetivo. Eu preciso fazer a prova de que ela é agricultora, que ela não é costureira. Então, quando eu faço esse pedido, que eu chamo de anulação, eu intitulo a ação, aqui eu trago para vocês, eu intitulo a sessão de restabelecimento de benefício acumulado com anulatório, que é a anulação da dívida, automaticamente o restabelecimento do benefício. Pessoal, e por vezes eu vejo isso, a gente em mentorias e em conversas com advogados, os advogados acabam direcionando a sua ação única e exclusivamente, mas é óbvio, né, que ela era agricultora, uma senhorinha, se olhar as mãos dela, ela está lá na agricultura a vida toda lá, é óbvio que ela é agricultora. Tá, mas e se não der certo esse negócio? E se eu entrasse só aqui com uma ação anulatória e dissesse assim, olha, foi sem querer que ela fez essas contribuições, são 3 anos de contribuição, pessoal. Não são 2, 3 contribuições, por exemplo. Ela contribuiu 36, 38 meses aqui de contribuição. Então, esse equívoco ocorreu mensalmente durante 3 anos. Então, eu acabo focando exatamente, Karen, são 3 anos, ela não fez lá 2, 3 contribuições, às vezes as pessoas acabam contribuindo com o NIT errado, tá? Então, a minha preocupação, pessoal, era exatamente essa, mostrar que ela nunca saiu da agricultura. Então, eu junto inúmeros documentos, né? E foco na questão da costureira. Foco na questão. Falo do erro administrativo, falo do erro administrativo do INSS, falo da questão da decadência, falo tudo isso, pessoal. Que o INSS não podia rever o benefício. Tá, mas vamos supor que a minha preliminar lá de decadência não é aceita. Pessoal, por mais absurdo que isso possa ser, o que eu quero mostrar para vocês? Não confiem na tese de vocês e não trabalhem numa tese só no processo.
Nós temos que trabalhar com estratégia. Se eu não ganhar isso, como é que eu vou trabalhar? Porque depois não tem mais emenda inicial. Depois tu não tem mais prazo para fazer as coisas, pessoal. Tá? Então, é muito importante, né, que... Exato, Simone, tem essa questão, né, das pessoas declararem que são lavrador, agricultor, tanto que a maioria das mulheres, né, Simone, aparece lá na certidão de casamento como do lar, e não agricultora, né, como do lar. Então, essas situações são muito importantes para a gente sempre ter um plano, né, uma carta na manga para poder utilizar, tá? Na réplica, pessoal, e vem o INSS, faz toda uma contestação, né? Na réplica eu trabalho bem essa questão de que o INSS poderia ter ido lá, poderia ter feito a análise, mas o juiz defere a prova testemunhal. Eu separei aqui, pessoal, 2 trechos, tá? 2 trechos, se não pegar o áudio, vocês me falam, de um depoimento, tá? Eu vou pontualmente no trecho da onde o juiz questiona, para vocês verem qual é a estratégia que eu utilizo na audiência. Só não vou mostrar aqui, porque, enfim, aparece o senhor falando, né? Mas só vou pegar o trecho aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, vou aumentar o volume para a gente ter aqui. Se não estiver chegando o áudio, vocês me falem, tá? Vamos ver aqui. É o juiz perguntando para testemunha. Deixa eu só deslocar aqui o telefone para deixar ele bem pertinho do áudio. O senhor lembra o nome do esposo dela? José Bárbaro. De onde que eles tiraram? Tá pegando o áudio ou não? Ele sempre trabalhou agricultor também. Casou, ele ficou uma parte, sempre trabalhou nas pareiras. E ela ajudava? Ela não ajudava. Contribuía com essa atividade? O senhor tem conhecimento de alguma outra atividade que ela já tinha exercido? Não. O senhor sabe se ela, porventura, já trabalhou como costureira, ou alguma atividade similar a essa? Não. Então, o senhor sempre teve conhecimento, ela só trabalhou como... Só ajudar ele na agricultura. A terra que eles trabalhavam era deles? Do seu José. Beleza, então o juiz esclarece isso, mas eu quero ir mais a fundo. Eu quero saber se tinha alguma costureira lá na região, tá? Daí a palavra passa para mim agora. O senhor tem ideia, mas depois do óbito dos... Continua sucessão, o filho dele. Tem alguém que faz costura para fora? Quem é que faz esse tipo de serviço ali na volta da casa dela? Não, costura lá. Tem só uma. Na outra capela lá, Capela São Luís, Dona Légua, aí tem uma costureira que a maioria a gente vai lá, mas lá perto ninguém tem costureira nenhuma. E aqui, pessoal, eu encerro minhas perguntas. O juiz já fez todas as perguntas que eu queria. Por vezes eu vejo alguns advogados fazendo audiência e ficam insistindo. Se o magistrado já perguntou, por que eu vou dar margem para ficar requestionando as mesmas situações? Primeiro, porque a magistrada pode me cortar. Eu disse, não, mas isso já foi questionado, né? Mas aí eu vou ficar dando margem para a testemunha se atrapalhar ali e trazer uma outra situação? Não, pessoal, não, jamais eu vou fazer isso, né? O que eu fiz? Eu fui pontualmente, quero saber o seguinte, mas ela costurava? Não, ela não costurava. Tá, mas quem fazia esse tipo de situação? Era a fulana, né, que trabalhava na 7ª légua, na 3ª, na 4ª légua. Beleza, resolvida essa situação. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer uma outra testemunha. E uma outra testemunha que diga exatamente o que esse senhor fomentou. E aí eu trago, tá? Deixa eu só trazer essa outra senhora aqui. Ela repete, né, essa questão de que ela não trabalhava para fora, mas eu quero trazer só o ponto aqui. Deixa eu ver se consigo pegar aqui mais um pouquinho. Peraí. Sim, eu moro ali pouco longe. E estava na agricultura também? Sim. Ela tem exercido ao longo da vida dela? Peraí. Não. Um tipo de outra atividade? Não. Sempre a senhora tomou conhecimento como atividade dela sendo agricultura? Sempre agricultora, que é ir trabalhar na roça. Tá certo. Nas pareiras, na roça, plantando, assim. Nessas visitas que a senhora fez para ela, em algum momento a senhora viu ela costurando,
para casa ou para fora? Não, não. Alguém faz esse tipo de serviço lá na região onde a senhora mora? Ali que faz é lá em São Luís da Nona Légua, tem uma costureira, nós sempre vamos ali, todo mundo vai ali. Nada mais obrigado. Pronto, nada mais, obrigado. E assim eu me despeço, pessoal. E assim eu me despeço, eu não preciso saber mais nada. Quer dizer, é questionado se ela costurava, não costurava. Tá resolvido o problema, pessoal, tá resolvido. E a segunda testemunha, ao encontro da primeira, chega à conclusão de que era isso, que não tem, que alguém fazia essa costura para fora, porque quem não precisava de uma costureira, e aí, isso na Nona Légua, Simone, e aí essa costureira ia lá e fazia na Nona Légua. Então, pessoal, depois vem a sentença aqui, ela acaba acolhendo a nossa tese, não só anulando a dívida, essa suposta dívida, então julga procedente, condenando o INSS a restabelecimento do benefício, é o primeiro ponto, a contar da data da cessação, de 2/2/15 até a data do óbito, que de 20/2/2016, e aí tem esse valor vai para os sucessores lá, você tem que lembrar, artigo 112 da Lei 8.213, quem é que tem direito ao benefício cessado, aos valores que, em caso de óbito, ou são os dependentes do artigo 16 e, na ausência deles, os sucessores, ente buço sucessores do Código Civil. E ainda reconhece a inexigibilidade do montante de R$ 148.066. O INSS recorre da decisão, mas o tribunal mantém ela. Galera, o caso parece ser simples, mas o que a minha intenção de trazer para vocês é, primeiro, quantas pessoas acabam caindo no conto aqui e acabam pagando, não dívidas dessa monta, mas valores menores, e a importância de a gente sempre trabalhar, não só focado na irregularidade do valor, mas sim no que causou esse valor e não pedir dano moral nessa situação, porque eu tinha tido outros 3 processos iguaizinhos. Eu não sei que foi um período aqui que o INSS estava fazendo uma operação pente fino, mas nessa situação eu tinha perdido esses outros. E aí eu fiquei pensando, Karen, nesse processo eu fui focado aqui, porque na época eu comecei a desenvolver uma tese que o dano moral eu gostaria de fazer em processos apartados. Por exemplo, eu tenho uma sentença procedente, aí sim eu entro com ação de dano moral. A Aline perguntou, e o que se falou sobre a decadência, professor? Existiu? Sim. O motivo aqui, o ponto central da sentença foi a questão da decadência. Inclusive eu tenho outro, Aline, muito legal, que eu consigo acumular benefícios que não podiam mais ser acumulados. Antigamente tinha aqueles benefícios sociais para agricultores e que eles não podiam acumular, e eu consigo acumular num outro processo justamente porque foi aplicada a decadência. E aí o juiz diz que pese a aplicação da decadência nesse caso, ficou demonstrada a boa-fé dela no encaminhamento do benefício e que efetivamente ela era agricultora. Na questão da inicial, Luiz, essa aqui é uma inicial de 2000, esse processo terminou em 2017, 18, acho. É um processo muito antigo. Essa inicial eu já nem uso mais, eu já tenho um novo modelo de inicial, mas o importante de tudo isso, Luiz e colegas, é entender a tese, tá? Entendeu a tese, a forma de cada um depois escreve, busca os argumentos. Então a tese está com base lá no artigo 103 da Lei 8.213, e aqui nós trabalhamos o princípio da primazia da realidade versus a prova documental. O que vale sempre no direito previdenciário, pessoal, é a primazia da realidade. Não importa se o papel lá foi colocado que o cara era serviços gerais, mas se a tese for para defender de que tem que ser via
que eu tenho que fazer a tese de que ele era mecânico, então ele é mecânico. Em relação à tese, Alzira, eu acho que é isso aí, eu acho que é o caminho, né? Eu acho que é o caminho, a gente focar a ação no que a gente gostaria. Bom, a sentença foi procedente, bom, nós temos a questão do dano moral. Até poderia, se nós pensarmos, né, da prescrição do dano moral, até poderia correr prescrição, Ana, em relação a isso, né? É algo a ser também estudado essa situação. O que a gente vem hoje já não se tem mais um cancelamento sumário da aposentadoria. Hoje o INSS abre processo administrativo, mas vamos supor que ele abre o processo administrativo, ele notifica a parte não responde, e a parte tem um período muito curto para responder. São 60 dias. Se a parte não responder ali, ela tem 30 para apresentar a defesa, foi o processo. Então é muito complicado. Muitos perdem o prazo administrativo e a gente tem que fazer o restabelecimento todo via judicial. Provar boa-fé em casos de irregularidade de recebimento de LOAS pode ser mais difícil. É tudo, eu acho que é tudo igual. O do LOAS, o que muito acontece, Eduardo, aqui para mim, e já me aconteceu vários casos aqui no escritório, são pessoas que dizem que eram separadas, mulheres geralmente, dizem que eram separadas na ocasião para poder receber o benefício assistencial, para não contar a renda do marido. Aí quando ele falece, elas vão lá no INSS e encaminham a pensão por morte. Eu já tive, eu acho que uns 3 ou 4 casos em relação a isso. Eu fiz uma defesa super bacana, pedi anulação da declaração daquele processo que foi feita por meio de advogada. Fiz a prova de que a advogada tinha vários processos contra ela na OAB por emissão de declarações em nome de clientes de forma inverídica, principalmente essa minha cliente que era analfabeta, tanto que a declaração é feita pelo computador e tem o dedinho dela lá, dizendo que ela não estava mais com o marido, né? Agora o INSS pode descontar a cobrança no MOB, é isso aí, está mais complicado ainda, né? Então, pessoal, a ideia é nesses 30 minutinhos do direto ao ponto, a gente trabalhar um caso que foi super bacana do escritório para vocês, a preponderância do princípio da primazia da realidade versus prova documental. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem amanhã eu tô cheio de atendimento, mas amanhã tem dia de caixinha de perguntas. Então, se tiverem alguma pergunta, guardem para amanhã, que amanhã eu abro cedinho e aí vou respondendo durante o dia. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, uma ótima sexta-feira e depois um excelente final de semana e até quinta-feira da próxima semana. Até mais. Obrigado, Dani.